como é que tá? Tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que fala do psicossoma. É a parte 2 do 2, né? Do capítulo psicossoma, tá certo? Nesse 13º episódio da leitura desse livro, Medicina da Alma. Para você que está chegando agora neste vídeo, vou te informar que a gente já tem 12 vídeos, né, sobre esse vídeo anterior a esse, tá bom? Então, se você quiser começar do começo da leitura do livro, onde tem a introdução, volta aqui que tem os vídeos do começo, tá certo? E não posso esquecer de pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, tá? Curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Por quê? Porque todas as vezes que eu colocar vídeo novo aqui, o YouTube vai avisar para você, tá bom? E a gente parou aqui, vocês lembram? No último vídeo nós paramos aqui nessa parte, né? E a gente vai continuar. De forma semelhante ao sistema glandular, no psicossoma ou perispírito, encontram-se os centros de força. Aí aqui no centro de força, ele diz que tem uma nota, a nota número 41. Vamos ver o que é que diz essa nota. Didaticamente, convencionou-se diferenciar nesta obra chakras e centros de força, de acordo com sua localização vibracional. Os centros de força no corpo astral equivalem aos chakras ou vórtices energéticos, que pertencem ao duplo etérico e que, por sua vez, localizam-se nas posições extrafísicas correspondentes ao plexo nervoso do corpo físico, como foi visto anteriormente. No capítulo 5, né, que ele cita aqui, que fala sobre os chakras, tá bom? Então, vamos voltar. Centros de força que estão intimamente relacionados com as glândulas do corpo físico, mas são responsáveis não pelos hormônios que suas contrapartes físicas produzem, mas pela manutenção dos estados superiores do sentimento, das emoções e da própria condição psicológica do desencarnado em crescimento espiritual. Ao contrário, quando o espírito se degrada e se avilta sob o império das paixões e dos sentidos, e mantendo-se as zonas primárias nas quais se detém o psiquismo enfermo, seus órgãos perispirituais, algo que materializados, absorvem fluidos de densidades pesadas e grosseiras, obrigando todo o sistema de órgãos perispirituais a funcionar como máquinas pesadas. São absorvidas verdadeiras substâncias cinzentas, massas de fluidos mórbidos e aluviões de energias animalizadas, quase materializadas, exudando do corpo astral. Em lugar da luminosidade dos ambientes sublimes, apenas a fuligem fluídica, semelhante às nuvens pastosas liberadas pela grande fábrica de crosta terrestre. Os pulmões perispirituais de tais espíritos, acostumados com a grosseria dos fluidos deletérios, absorvem-nos a longos haustos, de modo a impregnar as fibras sensíveis de sua organização espiritual com os miasmas pestilentos que povoam a atmosfera perniciosa em meio à qual se movimentam, aumentando assim o magnetismo primário que os mantém presos ao solo astral. Igualmente, os outros órgãos, obrigados a exercer um metabolismo diferente daquele a que foram destinados na existência extrafísica, envenenam-se pelo desequilíbrio do espírito, mantendo-se este
diante dos ideais do belo e do bem a que todos fomos destinados. Como consequência, observa-se que, na encarnação subsequente, o perispírito enfermo agrega em torno de si, revestindo a nova couraça de carne desde a fase de célula-ovo ou zigoto, já impressos nos genes e cromossomos do corpo somático, outros núcleos igualmente propensos a estados enfermícios e a doenças variadas, muitas vezes de difícil cura nos quadros da medicina humana. Uma vez reencarnado, adota comportamentos como a ingestão de alimentos em quantidades maiores que as essenciais, o uso de condimentos e carnes em excesso, bem como o consumo de tabaco e substâncias alcoólicas ou tóxicas. Tais ações do indivíduo promovem a adesão de formas astrais densas ao delicado sistema perispiritual comprometido previamente em seu equilíbrio original, o que favorece muitas vezes o surgimento de determinada doença, conforme o registro kármico que traz impresso na sensível intimidade do DNA. As substâncias mentais infelizes, produto de leituras, imagens e informações igualmente inferiores que o homem teima em continuar despejando para o seu íntimo, somado ao cultivo das conversações e hábitos menos dignos, criam a fuligem mental, absorvida e assimilada por seu perispírito, conservando-o imantado a condições inferiores de existência no mundo astral ou emocional. Estabelece-se, então, um círculo vicioso que produz mais e mais formas mentais infelizes e abjetas, as quais progressivamente lhe sugam as energias psicofísicas, retendo-lhe indefinidamente no estado enfermiço. Isso sem contar as inteligências vulgares, que se imantam ao ser, em doloroso processo obsessivo, causa oculta de inúmeros problemas ainda insolúveis pela psicologia moderna, envolvendo-se nas complicadas experiências do mundo das formas. O homem agita-se em meio ao turbilhão de energias que constantemente se transformam e geram o mundo das aparências, o mundo dos efeitos, e não das causas. Na euforia de suas percepções, detém-se prisioneiro das ilusões, das sensações detectadas pelos seus 5 sentidos, pois que as coisas objetivas, externas ou materiais, são apenas a simulação das coisas eternas, permanentes do mundo espiritual. Assim, o ser pensante, devendo utilizar-se dessas coisas objetivas como matéria de aprendizado para robustecer e abrilhantar no seu corpo espiritual, acaba evitando-se e submetendo-se ao torvelinho das mesmas experiências que deviam erguê-lo, caindo pelos despenhadeiros da viciação e do desequilíbrio. Com base na realidade do corpo espiritual, o corpo astral ou psicossoma, e na certeza da realidade da vida extracorpórea do plano do espírito, vem como a verdadeira natureza do ser humano. É quase desconhecida e ainda mal compreendida pelos nossos irmãos cientistas da crosta, assim como pela grande maioria dos homens. Embora a associação íntima do perispírito
com as funções fisiológicas, esse corpo espiritual pré-existente e sobrevivente à agregação e à desagregação da matéria física alcançou o seu presente estado evolutivo. Na verdade, estado não, estágio evolutivo, ao longo dos milênios, por razões outras que não apenas as que se relacionam com a manutenção dessas funções puramente materiais e mecânicas do veículo biológico, mas, acima de tudo, para servir ao espírito em sua existência evolutiva ao longo dos séculos. Embora considerando-se o psicossoma como um modelo energético supradimensional, ele não foi gerado pelas células físicas. Ao contrário, sendo a matrix, o molde energético de natureza superior, é ele, o perispírito, a sede da consciência eterna, presidindo a formação e a manutenção dos agregados celulares, que constituem a indumentária carnal. Assim, ossos, músculos, tecidos vasculares, nervos, cérebros e outros órgãos e substância do corpo são todos estruturados conforme o modelo original pré-existente, o corpo espiritual. A nossa existência, e tem a nota número 42, vamos ver, parando aqui no nome, a nossa existência. Nota 42. Neste capítulo, Giuseppe Gleber demonstra exaustivamente a utilização da visão integral do ser humano para a compreensão dos processos de enfermidade e da busca da saúde. Nota-se a menção a diversas situações que podem desencadear a doença ou auxiliar a cura. A atenção à respiração e, consequentemente, a qualidade do ar, o contato com a luz solar, o zelo no que se refere à alimentação, as consequências da utilização de substâncias tóxicas, o cuidado com leituras, conversas e formação de hábitos. O autor espiritual evidencia que, na busca da saúde, não se pode negligenciar nenhum tipo de cuidado com as causas das enfermidades, pois os sintomas nada mais são que consequências. Continuando aqui, a nossa insistência em esclarecer a natureza e a realidade desse corpo vem da necessidade de se encarar a problemática dos estados enfermizos, físicos ou psicológicos, num contexto mais amplo, mais abrangente que aquele até então visto de forma puramente material, conforme a visão atual de certos pesquisadores. Qualquer terapia que não observar a questão do homem de forma integral, mais do que simplesmente um agregado de nervos e músculos, falha ao seu tentame, pois o ser, temporariamente envolto no pesado escafandro de carne, existe apenas dessa aparência física como originário de dimensões superiores da vida, consistindo o seu corpo espiritual no verdadeiro e eterno veículo de expressão de seu psiquismo mais profundo, do seu espírito imortal. Olha, gente, é o que eu estou vendo aqui, isso aqui, ele chegou, bem dizer, a um ápice, né, do que é o nosso intuito aqui com essa leitura, é perceber, né, notar que as terapias integrativas, elas têm a função de quê? De aumentar o REX de vibração do nosso cliente, do nosso interagente, como é chamado, né? O nosso cliente. E é como ele diz aqui, qualquer terapia que não absorva a questão do homem de forma integral
Mais do que mais do que simplesmente um agregado de nervos e músculos, ela falha em seu tentame. Ou seja, né, aquela visão sistêmica, né, aquela visão holística, que as práticas integrativas, que as terapias sistêmicas, né, terapias holísticas, elas fazem, né, elas olham para o ser humano como um todo, né, tanto a parte física, como emocional, como mental, como a sua parte também espiritual. Conforme falamos alhures, a alimentação perispiritual se exerce através do próprio magnetismo ambiente, absorvido ou eliminado, conforme o caso, de maneira bem semelhante ao processo conhecido na Terra como osmose. O automatismo espiritual adquirido através de milênios e milênios de experiências faz com que o perispírito desenvolvesse sua sensibilidade, que lhe faz gravar nas células astrais os acontecimentos vividos pelo espírito. Eis aí a necessidade imperiosa de um estudo pormenorizado a respeito de nossos comportamentos, atitudes e pensamentos, que com absoluta certeza influem de forma direta e total nos estados de saúde ou de enfermidade em que se encontra o espírito, pelo que ainda recomendamos a terapia evangélica do amor, do perdão, da vigilância, enfim, do equilíbrio e da harmonia com as leis maiores da vida. Aí, gente, vamos começar agora para as perguntas e respostas, tá? Como está acontecendo a cada final de cada capítulo, né? Quem vem acompanhando aqui já deve ter percebido, né, que a cada capítulo o Robson Pinheiro, que é o autor dessa obra mediúnica, né? Lembrando que o espírito que dita é o espírito de José Peglepper, e Robson Pinheiro faz perguntas a ele, né, a cada capítulo. E a primeira pergunta é: qual a função do DNA nos casos de enfermidade, levando-se em conta as leis espirituais? É como se ele dissesse assim: e aí a carga do DNA, né? Onde é que entra nisso, né? Qual é a função deles? Já que tem essas leis espirituais, vale alguma coisa, não vale? Pesa, não pesa? Se pesa, quanto pesa? Vamos ver, né? Ou a resposta do José Peglepper. O DNA, descoberto nos estudos de meus irmãos cientistas, veio há bom tempo confirmar as leis que regem a vida descortinadas pela grandeza da doutrina espírita. Tratando-se de um ácido desoxidado com bases de nitrogênio, em modalidades que se manifestam como adenina, guanina, timina e citocina. Contém igualmente fósforo, sob a forma de ácido fosfórico. Essa base de nitrogênio se encontra não somente na formação íntima das células orgânicas, mas igualmente na composição, por assim dizer, mais materializada das células astrais. Nesse caso, podemos identificá-las nas moléculas do DNA, funcionando como um programa kármico biológico na execução do registro da vida do espírito, que, no momento adequado, se revelará no corpo físico, através da reencarnação. Na estrutura do DNA vão se agravando as atividades do eu profundo, ou do espírito imortal, naquilo que se destina a se externar em futuro veículo somativo. Tais registros determinam as etapas necessárias da vida ou das enfermidades genéticas, conforme as conquistas ou deficiências adquiridas ao longo da caminhada evolutiva. As experiências gravadas diariamente nas estruturas sensíveis do DNA se manifestam mais tarde
mais tarde em novas encarnações, conforme a intensidade e a constância dos desejos, das emoções, dos pensamentos que aí são registrados pela lei do karma, a qual se revela através do DNA, de forma inevitável e inflexível, pelo estudo e pela compreensão da bioquímica e especificamente das pesquisas levadas a efeito a respeito do DNA. Meus irmãos poderão entender melhor o funcionamento da lei de ação e reação nos mecanismos da vida, pois cada ser humano plasma diariamente, por efeito de suas vibrações de harmonia ou desarmonia, o código cifrado de todas as experiências de seu psiquismo, no corpo físico de que se utilizará em próxima reencarnação. Dessa forma, pode-se entender como os conceitos do Evangelho são uma fórmula científica para imprimir nesses núcleos genéticos um programa mais equilibrado para as nossas experiências reencarnatórias. O Evangelho torna-se, assim, uma ciência genética, molecular e espiritual, que nos favorece com formas de interferir na futura programação de nossas vidas. Agora vamos para a pergunta número 2. Qual a localização da memória na constituição espiritual, ou melhor, a memória está localizada no perispírito ou no espírito? Boa pergunta, né? Vamos à resposta. Este é um caso que exige raciocínio por parte de meus irmãos. Quando Allan Kardec usou o termo perispírito para identificar o corpo espiritual, ele englobou nessa definição o centenário das doutrinas espiritualistas e tornou esse conhecimento de domínio público, o que era até então ensinado apenas aos iniciados. Quanto à localização da memória, podemos dizer que ela se localiza no perispírito, pois, em se tratando do espírito imortal como consciência eterna, vocês não conseguem entendê-lo ainda sem o envoltório do perispírito. Para efeito didático, podemos dizer que a memória é a lembrança de todas as coisas vividas pelo espírito e registrada nas células sensíveis do psicossoma. Logicamente que o histórico de todos os fatos relacionados a diversas etapas da vida do espírito está gravado em sua intimidade, mas é por intermédio do perispírito que se dão tais registros e que poderão estar localizados nas células sensíveis do corpo espiritual, como núcleos de manifestação emocional ou intelectual, conforme a intensidade do fato vivido e a importância dele para a ação da lei do karma. Isso merece ainda estudo mais aprofundados por parte de meus irmãos. Profundo, né, gente? Bem profundo, né? Agora vamos para a terceira e última pergunta para a gente fechar esse capítulo, ok? Como se dá o processo de armazenamento ou registro de nossas vivências? Resposta: toda ação realizada no mundo das manifestações físicas ou extrafísicas se traduz como um quanto energético de determinada vibração magnética, conforme a vivência do espírito. O registro de cada experiência se manifesta como uma potência magnética, de acordo com a vibração peculiar ao ato praticado ou ao pensamento mantido pelo homem em cada fase de sua vida. Como a natureza do corpo espiritual ou psicossoma é essencialmente magnética, revestindo-se de fluidos mais ou menos eterizados, conforme a elevação do espírito,
Qualquer impressão que lhe atinja as células sensíveis ou os campos de energias eletromagnéticas fica aí gravada de forma automática, como o som e a imagem fica nas fitas de áudio e vídeo desenvolvidas por meus irmãos. Os componentes mais profundos ou mais intensos dessas vivências são imediatamente transferidos para as vibrações do corpo mental, ficando aí impressos, até que as leis da vida proporcionem ao ser a oportunidade de exteriorização desses registros na vida física ou extrafísica, de acordo com a necessidade evolutiva. O processo é automático. Eita, gente, muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Gente, olha aí, eu acho que, se salvo me engano, quando eu comecei a ler esse livro há 10 anos atrás, eu não fui até o fim. Por que eu não fui até o fim? Exatamente porque eu me deparei com uma dificuldade minha, né, de compreender, né? A compreensão. Hoje, 10 anos depois, algumas coisas eu compreendo melhor, mas também confesso a vocês que sempre, né, é necessário outra leitura para para aumentar, para melhorar a compreensão, tá bom? E, gente, eu vou terminando por aqui, agradecendo a sua companhia, tá certo? Agradecendo a você que já se inscreveu, que já ativou o sininho. Eu quero lhe convidar também para me seguir no Instagram, tá? Tá aqui, ó, meu Instagram. E pedir a você também que compartilhe, né? Conhecimento é bom quando ele é compartilhado. Compartilhe com alguém que você sabe que se interessa por conhecimentos, por leituras como essa. E às vezes a pessoa não consegue ler sozinho. Então, eu estou muito feliz de estar podendo estar facilitando essa leitura para vocês e também, né, agradecida, porque são vocês que me dão o estímulo para eu continuar a leitura. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.